Oi, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Tudo certo por aí? Eu espero que sim. Amores, eu tô de volta e eu já volto com um quadro novo. Eu acho que vocês vão gostar. Eu espero que vocês gostem porque eu amei a ideia. E eu já digo que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixem o like no vídeo, deixa nos comentários se você gostou ou não. Se a maioria gostar, eu vou trazer mais vídeos assim pra vocês. Bom, tudo começou quando uma inscrita me enviou uma mensagem contando um relato que aconteceu com ela. E eu achei a história assim tão incrível que eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa história. E isso me deu a ideia, por que não fazer disso um quadro novo no canal? Então, se você tem algum relato de alguma experiência com alguma entidade, ou algum milagre que aconteceu na sua vida, alguma simpatia que te ajudou a conquistar ou resolver alguma coisa que você conquistou através da fé, não só nas entidades, mas a fé em Deus, a fé no universo, fé em algum santo. Enfim, algum relato de algo assim sobrenatural que aconteceu com você, alguma história surpreendente em relação a alguma entidade, algum milagre que você conseguiu que possa trazer fé e esperança para quem tá ouvindo, né? Enfim, gente, vocês me entenderam. Se você tiver algum relato legal, eu vou deixar o meu e-mail na descrição desse vídeo e também nos comentários para você me mandar o seu relato por e-mail. E ele pode ser contado aqui no canal. Dito isso, vamos ao relato da seguidora. Ela pediu que não revelasse o nome dela no canal, então eu não vou revelar. Mas vamos ao relato. Tudo aconteceu em meados dos anos 2000. Mas só mais pra frente eu fui realmente entender o que tinha acontecido. Na época, eu era apenas uma criança, de 8 ou 9 anos, e morava em um dos bairros mais perigosos de Salvador. Mas para você entender o contexto, eu vou contar um pouquinho da história da minha família. Minha avó ficou viúva muito cedo, quando minha mãe ainda era um bebê. As duas, então, moraram a partir daí sozinhas em uma pequena casinha, para não chamar de barraco, o lugar em que eu nasci e cresci. Minha avó sempre foi muito trabalhadeira. Era uma mulher de fibra. Fazia faxina, vendia doce na rua, até material reciclável ela catava, mas nunca deixou que faltasse nada para minha mãe. E assim, com muito esforço, minha mãe foi crescendo e se tornou uma adolescente linda, porém muito rebelde. E quando ela tinha de 13 para 14 anos, acabou engravidando de mim, que sou sua filha única. Na época, minha avó ficou triste, porque ela queria que minha mãe estudasse, que tivesse um futuro diferente do dela, porque a vida da minha avó era muito sofrida. Mas, como não tinha jeito, ficou do lado da minha mãe e falou que nada faltaria a ela nem ao bebê, e que se precisasse, além de avó, também seria meu pai. Essa era a mulher que minha avó foi. Eu tenho muito orgulho da minha avó. Mas voltando à história, meu pai biológico era um homem 10 anos mais velho que a minha mãe. A fama dele nunca foi boa ali no bairro. Tinha fama de mulherengo, sempre estava metido em briga, confusão. Algumas pessoas diziam até que ele mexia com coisa errada. Mas, para surpresa de todos, ele, assim que ficou sabendo que minha mãe estava grávida, ele foi até a casa da minha avó e falou que queria assumir o bebê, que amava muito a minha mãe e que só não se casaria com ela no momento porque não tinha dinheiro, mas queria correr atrás de um serviço para poder sustentar minha mãe e o bebê. Minha avó, sempre muito bondosa, resolveu chamar meu pai então para que ele fosse morar na casa dela junto com a minha mãe, até que ele tivesse condições de sustentar a família. E aí meu pai, ou melhor, meu genitor, foi morar na casa da minha avó com a minha mãe. E foi aí que começou o inferno na vida delas, principalmente da minha avó. No início, durante a gravidez, foi tudo tranquilo. Ele realmente ia procurar emprego, ficava sempre ao lado da minha mãe. Mas com o passar do tempo, ele foi revelando quem ele era de verdade. Com o tempo, ele parou de procurar serviço, sempre aparecia com dinheiro, ninguém nunca sabia de onde, mas ele nunca levou R$1 desse dinheiro para dentro de casa. Vivia bêbado,
Traía minha mãe com todo mundo, inclusive com as vizinhas de porta, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E para vingar, minha mãe, que era muito nova na época, também começou a beber e cair na farra. E era a coitadinha da minha avó quem tinha que aguentar as brigas, madrugada adentro, sendo que ela acordava às 5 horas da manhã para poder ir trabalhar. E toda noite era um quebra-pau. Meu pai quebrando tudo dentro de casa, agredindo minha mãe, já chegou até mesmo a agredir minha avó, que tentou apartar a briga uma vez. Eu não me lembro dessa época, eu era muito pequena, mas segundo minha vizinha, que é amiga da minha avó e minha madrinha, foi uma época horrível. Minha avó sofreu muito na época, minha mãe também. Mas graças a Deus, algum tempo depois, meu pai resolveu assumir uma de suas amantes e sumiu no mundo. Nunca mais apareceu, nunca mais quis nem saber de mim nem da minha mãe. Mas enfim, muita ajuda quem não atrapalha, né? E pra mim, isso foi uma coisa boa. Mas pra minha mãe, não. Depois que isso aconteceu, que meu pai foi embora, ela só foi se afundando cada vez mais. Só vivia bêbada nos bares. Dizem que até droga ela usava. Ela se perdeu completamente. Com as informações que eu tenho hoje, eu acho que ela devia ter algum problema psicológico, depressão. Porque às vezes eu lembro que ela passava dias em casa deprimida, trancada no quarto, sem nem comer direito, nem tomava banho direito, mas depois se arrumava, saía e passava dias fora de casa bebendo e arrumando confusão. Mas graças a Deus eu tinha minha avó. Minha avó sempre cuidou muito bem de mim, me deu amor, me deu tudo o que eu precisava, com todo esforço. Minha avó nunca me deixou sozinha. Até quando ia trabalhar para sustentar a casa, me deixava com minha madrinha. Sempre me protegeu de tudo. Me buscava na escola para eu não precisar andar sozinha, já que meu bairro era muito perigoso. Minha avó era meu escudo, fazia de tudo por mim. Enquanto minha mãe vivia na gandaia ou deprimida trancada dentro do quarto. E assim, o tempo foi passando, até que quando eu tinha meus 8 anos, mais ou menos, e só de falar isso meus olhos já se enchem de lágrimas, minha avó acabou sofrendo um acidente. Ela foi atropelada enquanto ia para o trabalho e acabou falecendo. Ali meu mundo caiu. E o da minha mãe também. Minha mãe ficou se sentindo extremamente culpada. Ela achava que tinha sido uma péssima filha. Ficou ainda mais deprimida. E eu ainda me lembro, eu não esqueço, logo após minha avó ser enterrada, minha mãe segurando o meu rosto entre as mãos, chorando muito e pedindo perdão, dizendo que dali pra frente seria a mãe que minha avó sempre sonhou que ela seria. E assim foi. Dali pra frente éramos só eu e minha mãe. E realmente, nos primeiros meses, minha mãe ela até tentou, sabe? Ela ligou para as patroas da minha avó, começou a fazer faxina nas casas que minha avó fazia. Minha avó tinha muita amizade, então conhecia muita gente. Então não foi difícil para minha mãe arrumar faxina para fazer. Cuidava de mim, durante esses meses, me buscava na escola. Durante esses meses, ela realmente foi uma verdadeira mãe. Eu não tenho do que reclamar. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, ela foi voltando a ser o que era. Começou a me abandonar em casa, trabalhava quando queria, o dinheiro das faxinas dela eram gastos tudo na farra. Sorte é que Deus nunca deixa ninguém sem amparo. E essa nossa vizinha, que era amiga da minha avó, sempre me dava comida, deixava que eu dormisse na casa dela quando minha mãe saía, ou quando minha mãe levava gente para fazer farra em casa. Ela me ajudou muito. Mas, mesmo assim, eu ficava muito triste. Eu sentia muita falta do colo de mãe que a minha avó me dava. Então, foi um período extremamente complicado para mim. Na época, eu estudava à tarde e minha escola ficava longe de casa. Por isso, na volta, tinha muitos lugares perigosos e geralmente eu tinha que passar por esses lugares perigosos no entardecer ou no início da noite, o que deixava tudo ainda mais perigoso. Por isso que minha avó sempre me buscava. Mas minha mãe não. Minha mãe sempre se esquecia de ir me buscar. E muitas vezes eu tinha que ir embora sozinha, morrendo de medo. E assim foi no fatídico dia que eu passo a narrar. Era uma sexta-feira.
E minha aula acabou e eu, como sempre, fiquei esperando minha mãe na pracinha, que tinha de frente da escola. Só que nesse dia, mais uma vez, ela não foi me buscar. E eu, que era apenas uma criança, me entreti ali naquela pracinha brincando e só dei por mim que era melhor eu ir embora quando já estava escurecendo. Quando eu reparei que estava escurecendo, eu logo peguei minha mochila e fui correndo, porque eu tinha muito medo. Eu ainda me lembro o frio que fazia naquele dia. E eu apenas com minha camisetinha de uniforme, fui pelo caminho tremendo assim de frio e de medo. Mas eu fui. Até que já à noite eu tinha que passar na entrada do bairro. E nessa entrada do bairro tem uma rua bem longa. Essa rua fica do lado de um rio que passa o esgoto. E eu morria de medo de passar ali, porque praticamente não tinha casas, não tinha movimento. A iluminação era fraca. Então era muito perigoso passar ali, principalmente à noite. Mas eu tinha que passar, o que eu poderia fazer? Então eu reuni toda a minha coragem, toda a coragem que podia existir dentro de uma criancinha de 9 anos, né? E fui. No que eu estava indo, eu percebi que lá na frente, embaixo de um poste, tinha 3 rapazes ali fumando, sentados no chão. Nesse momento eu esfriei. Eu fiquei com muito medo, já estava quase chorando de medo deles fazerem alguma coisa comigo. Mas eu tinha que continuar andando, então eu continuei. Foi quando do nada, e eu não estou exagerando, foi literalmente do nada, eu ouvi passos de salto alto atrás de mim. E senti um perfume muito forte, muito doce. Olhei para trás para ver quem era, né? O que era. Quando eu olhei para trás, eu vi uma mulher. Como eu disse, a iluminação era fraca. Então, na minha lembrança hoje, apesar de eu lembrar da situação como se tivesse acontecido ontem, eu não me lembro muito bem do rosto da mulher. Eu lembro que era uma mulher bonita. E lembro que ela estava com um vestido muito bonito também. Eu fiquei maravilhada com o vestido, que ele era um vestido vermelho, meio brilhoso. Assim, o sonho de qualquer menina pobre da minha idade. E quando eu virei para ela, ela já foi me falando. Oi, você não é a fulana? E falou meu nome. No que ela falou meu nome, eu pensei, gente, de onde que essa mulher me conhece, né? Mas não falei nada, eu só fiquei meio boquiaberta e ela continuou. É porque a vovó Rosalinda mandou eu vir te buscar e te levar para casa em segurança. Vamos! Estendeu assim a mão para que eu pegasse na mão dela. Rosalinda não era o nome da minha avó. Mas como eu tava com medo dos rapazes lá da frente, já peguei na mão dela mesmo assim. E falei pra ela, olha, moça, mas minha avó já morreu e ela não chamava Rosalinda não. No que eu falei isso, ela deu uma risada alta. Mas eu nunca vi uma risada tão alta. Eu juro, quando ela riu daquele jeito, eu quase soltei a mão dela e saí correndo de medo. Pensei, gente, essa moça deve ser doida. Mas eu tinha mais medo dos rapazes, então, por esse motivo, eu continuei segurando a mão dela. Ela parou de rir e falou, olha, não tem problema, menina. Eu não lembro muito bem as palavras. Só lembro que ela falou, olha, eu vou te levar para casa em segurança, porque andar de noite aqui é perigoso. Então eu dei a mão para ela e nós fomos andando, né, pela rua. Quando nós chegamos perto desses 3 rapazes, que dava para ver eles levantaram e começaram a andar na nossa direção. Eles estavam todos sentados embaixo ali daquele poste com uma bicicleta. Eles deixaram a bicicleta ali e vieram andando na nossa direção. Eu não me lembro se eu falei com ela que eu estava com medo. Mas lembro que ela falou assim pra mim, olha, não precisa ter medo não. Eles não vão fazer nada com você. Eu não vou deixar. Eu continuei andando. Quando a gente chegou bem perto desses rapazes, ela simplesmente soltou minha mão e se postou na minha frente como um soldado. Ela não falou nada, não fez nada. Só ficou ali na minha frente de braços cruzados. Só sei que quando esses rapazes chegaram perto, eu nunca vou esquecer a cara de medo, a cara de terror que eles fizeram. Um deles deu um berro de terror tão alto que eu ainda posso ouvir esse berro até hoje. Eles simplesmente viraram de costas e saíram correndo, mata adentro, mas corriam. Eles
correram tanto que nem voltar para pegar a bicicleta, eles pegaram. Simplesmente viraram as costas e fugiram, mas fugiram com tanta pressa que eu fiquei abismada. Eu não entendi nada, porque pensei, gente, por que esses homens se assustaram com essa moça tão bonita? Então eu não entendi nada. E depois que eles foram correndo embora, ela sem falar nada simplesmente pegou na minha mão e continuamos andando como se nada tivesse acontecido. Só sei que ela me deixou na porta de casa e falou comigo que sempre que eu precisasse ia estar ali para me ajudar, que era muito amiga de alguém que gostava muito de mim e que seu nome era Maria Padilha. Falou isso e foi embora. Na época, eu nunca tinha ouvido falar no nome de Maria Padilha. Eu achei a história esquisita demais, mas eu deixei pra lá. Eu era criança também. Simplesmente entrei em casa, esquentei minha comida, comi, tomei meu banho e fui ver TV. Tava lá vendo TV quando de repente minha mãe chega. Minha mãe chegou chorando tanto, ela tava aos prantos, mas aos prantos, e me abraçou com tanta força que quase me sufocou. Quando ela me abraçou, eu senti o cheiro de álcool, vi que ela tava bêbada. E ela me pedia perdão, falava que ia mudar, que era uma péssima mãe, mas que ia melhorar. E eu só abraçava ela e pedia pra ela ficar tranquila, porque pra mim isso era coisa de cachaça e no outro dia ela nem ia lembrar disso. Mas pra minha surpresa, minha mãe, depois desse dia, ela se tornou outra pessoa. Nem eu acreditava na mudança. Sábado, minha mãe nunca ficava em casa comigo, mas nesse final de semana, ela passou o final de semana inteiro comigo. Me levou até pra chupar picolé. Aquilo ali era um sonho, né? Eu voltei a ter uma mãe. Arrumou a casa inteira. Ela mudou de água pro vinho. Voltou a ser aquela mãe que ela foi logo no início, quando minha avó faleceu. E a partir desse dia, foi só subida. Minha mãe voltou a trabalhar direito, voltou a cuidar de mim, voltou a me buscar na escola. Só saía pra rua quando tinha alguém pra ficar comigo. Parou de voltar tão bêbada pra casa. Claro que isso não aconteceu do dia pra noite, mas ela, aos poucos e com muito esforço, ela foi ajeitando a nossa vidinha ali. Com o tempo ela conheceu meu padrasto, que foi muito bom pra mim. Então, assim, as coisas foram melhorando de forma, assim, surpreendente. E minha mãe, a partir desse dia, passou a frequentar um terreiro de Umbanda. E foi quando ela me levou nesse terreiro que eu ouvi falar o nome de Maria Padilha. Quando eu ouvi falar no nome de Maria Padilha, eu fiquei pálida. E aquela história que eu tinha quase esquecido já voltou totalmente na minha mente. E quando chegamos em casa, eu contei a história toda para minha mãe, achando que ela nem ia acreditar em mim. Mas enquanto eu contava cada palavra, minha mãe chorava e chorava. Foi aí que minha mãe contou a parte dela da história. Segundo minha mãe, naquela fatídica sexta-feira, ela mais uma vez estava ali no barzinho enchendo a cara. Quando uma mulher que estava ali por perto se aproximou e começou a xingar minha mãe de tudo quanto é nome. Minha mãe já ia responder, né, xingando também quando essa mulher falou: "Olha, fulana", falou o nome da minha mãe, "se fosse por mim, você iria conhecer a Fúria de Padilha. Mas sua avó Rosalinda que pediu para te dar mais uma chance. Ela tá morrendo de vergonha de você." No que ela falou o nome Rosalinda, minha mãe calou. Porque Rosalinda era a avó da minha mãe. Mãe da minha avó. Então era minha bisavó que eu nunca cheguei a conhecer. Segundo a minha mãe, essa avó Rosalinda era uma mulher muito boa, muito caridosa, que frequentava um terreiro que minha mãe acha que era de candomblé. E pelo que minha mãe se lembra, nesse terreiro ela trabalhava com a pombagira, mas nunca falou o nome da pombagira para minha mãe. Mas mesmo assim minha mãe ficou passada, e essa mulher continuou xingando, e falou que naquela noite por pouco a filha dela não foi estuprada, que a mãe dela, no caso a minha avó, não conseguia descansar porque vivia preocupada com a gente, até de vagabunda ela chamou minha mãe. E terminou falando que essa era a última chance que minha mãe tinha para virar mulher e mãe de verdade. Que se ela tivesse que voltar, minha mãe ia ver o que era bom. Enfim, acabou com a minha mãe.
E depois de falar tudo isso, a mulher simplesmente parou e começou a agir como se nada tivesse acontecido. Minha mãe chegou a perguntar como que ela sabia o nome da avó dela, e ela olhou como se minha mãe fosse louca, ela não lembrava de nada do que ela tinha dito. Enfim, minha mãe entendeu na hora que ela tinha levado um puxão de orelha da pombagira. E com medo do que poderia acontecer dali pra frente, e também com medo porque ela falou que a filha dela quase foi estuprada, minha mãe resolveu mudar de vida. Hoje eu sou adulta, sou médium bandista e trabalho também com a Maria Padilha. E eu sou muito grata a ela por ter salvo não só a minha vida, mas também a vida da minha mãezinha. Então esse foi o relato da inscrita, meus amores. Se vocês gostarem, deixa seu like. E se vocês tiverem relatos legais, o e-mail para vocês mandarem tá aí nos comentários, tá bom? Tchau!